Vamos começar por um imóvel T3 em Viana, na zona norte, acima do Rio, tá? Nessas zonas você vai encontrar um T3, que é um imóvel de 3 dormitórios, em média a um valor de 270 mil euros aproximadamente, tá? Dependendo, claro, de algumas características do imóvel. Vão existir aí variações de imóveis custando muito mais do que 270 mil. Tem imóveis em Viana do Castelo T4 sendo vendidos por mais de 1 milhão de euros, tá? O que eu sinceramente acho ali um exagero total, tá? Mas também vai ter imóveis mais baratos, 270. Temos que ser sinceros, transparente é sempre a minha postura aqui no YouTube e em todos os lugares onde eu me pronuncio. Eu estou pegando uma média para você ter uma base no seu planejamento com base em bons imóveis. Se você quer ter um imóvel de luxo, bastante luxo, vai ficar assim um 270. Pô, Giovanni, pode ser um imóvel mais simples, eu sou uma pessoa mais modesta, eu queria algo ali só para poder chegar e ter um teto e tal. Vai poder ser um imóvel de menos de 270. Eu peguei 270 como uma média para a região atualmente, tá? Para aquelas pessoas que já moram em Viana, pô, Giovanni, você tá viajando na maionese, tá viajando na batatinha. Eu comprei meu imóvel aqui há 3 anos atrás por 150 mil. Ok, há 3 anos atrás o mercado não para de subir o preço dos imóveis. Então vai variando isso também. E claro, de novo, é uma média, tá? Vai ter imóveis sim mais baratos, como também vai ter imóveis mais caros. Mas falando na média, fique então com essa informação. Um imóvel de 270 mil é o valor que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento para um 3/4 acima do Rio, ali região central, região de Meadela, que são os bairros queridinhos. Apartamentos são sempre mais baratos que casa, eu gosto de alertar isso em todos os vídeos, porque tem muita gente que fala, pô, Giovanni, eu estou acostumado a morar em casa, não queria morar em apartamento. Ok, as casas geralmente custam, em média, 40%, 30% mais do que um apartamento dos mesmos números de dormitórios. Então fica esperto com isso. Você quer uma casa, você vai pagar um pouco mais. Agora, usando então esse exemplo de 270 mil e dando uma entrada de 30%, que é uma entrada ali interessante, que a maioria dos bancos já aceitam, trabalham com ela, a gente tem uma entrada então de 81 mil euros, tá? E levando em consideração que você tenha até 45 anos, você vai poder financiar o imóvel ao prazo máximo de 30. Um imóvel que custa 270, que você está dando 81 de entrada e vai financiar por 30 anos, você vai ter uma prestação média de 950 euros mais ou menos, tá? Isso pode variar um pouquinho de banco para banco, mas 950 euros. Um imóvel nessas mesmas características, nesse mesmo padrão, você consegue alugar no mínimo por 1.000 euros, com muitas opções na região, sendo alugadas inclusive por até 1.300 euros. Ou seja, isso representa tudo aquilo que eu venho falando em cada vídeo sobre distrito por distrito. O imóvel se paga sozinho. Isso é o mais interessante nessa série, porque eu quero mostrar para você que uma pessoa comum consegue comprar um imóvel em Portugal com o mesmo valor que você compraria no Brasil e dessa forma o imóvel se paga sozinho. Você paga a entrada e não precisa pagar mais nada, porque o inquilino vai pagar o imóvel para você. Ele vai se pagar sozinho e em muitos casos pode sobrar ainda uma quantia de euros todos os meses no seu bolso para você guardar e fazer reserva quando você quiser vir definitivamente para Portugal. Ou seja, você já tem ali o seu pé de meia feito. Agora, Giovanni, eu não tenho mais condições de financiar por 30 anos. Eu já tenho 60, eu sou um aposentado, trabalhei até meus 60 anos e aposentei. Ok, uma pessoa de 60 anos pode financiar por no máximo mais 15 anos. Nesse sentido, o que eu gosto sempre de frisar? Uma entrada não mais de 30% e sim pelo menos 45% de entrada. Dessa forma, com 45% de entrada, a metade do tempo de financiamento, ou seja, 15 anos, vai te dar uma prestação muito próxima da prestação de 30 anos, tá? Ou seja, você consegue dar 15% a mais de entrada, sai de 30% para 45%, mas você reduz o tempo de financiamento em metade
e sua parcela continua quase igual, com uma pequena diferença. Então também, ó, vale muito a pena nesse sentido, tá? É uma conta para se fazer bem interessante. Agora, para quem quer um imóvel na região abaixo do rio, né, a região sul da cidade, é a região com os preços mais baratos um pouco, são as regiões ali que muita gente tem ali uma certa resistência, por assim dizer. Então os preços dos imóveis são mais baratos. Um T3 você consegue comprar ali na média por 170 mil euros, tá? Com uma entrada de 30%, nós temos então um valor de 51 mil de entrada, com uma prestação de 30 anos, um valor de prestação em 580 euros. Nessa mesma zona, o valor do arrendamento médio de um T3 é de 700 euros ou mais. E com isso, temos um exemplo de você conseguindo comprar um imóvel pagando apenas a entrada e todo o restante sendo o inquilino a pagar para você. E além disso, vai sobrar aí no seu bolso um valorzinho para guardar para suas viagens para a Europa, porque a diferença te dá uma boa margem ainda de sobra para você, tá? A mesma ideia falada anteriormente vai valer aqui no caso da sua idade, sendo acima de 45 anos. É só você fazer essa projeção sobre o valor de entrada que o valor da prestação vai caindo. Então vale muito a pena também essa dica.